Olá! Quando falamos em religião e educação, há muitos aspectos a serem abordados. Todos os envolvidos nesta discussão se empenham por trazer luz ao extenso e intenso diálogo sobre a questão. Nosso convidado é o professor da PUC São Paulo, Afonso Maria Ligório Soares. Olá, Afonso, obrigado pela sua disponibilidade de estar conosco. Olá, Flávio, é um prazer estar aqui com vocês. Sim. Você pode sugerir o próximo tema do Religare. Ligue para o nosso canal interativo. 31 é o código aqui de Belo Horizonte, 3209-0122 ou acesse o site tvhorizonte.com.br/religare e deixe lá a sua sugestão. A produção irá atender assim que possível. O Religare é um projeto de extensão do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião da PUC Minas. Acompanhe o nosso blog em pucminas.br/ppgcr. Afonso, esse tema, religião e educação, como disse no início, enfim, bastante amplo. Né? Qual que é a sua leitura sobre esse binômio, né? Essa relação religião e educação? Como você diz, Flávio, o tema é amplo, então até para dar uma resposta, a gente pensando em religião e educação, primeiras duas distinções que eu poderia fazer com você seria, em primeiro lugar, o que normalmente no Brasil nós temos chamado de ensino religioso. Então, toda essa discussão sobre uma adequada formação que contemple nas escolas, no ensino fundamental, no ensino médio, também a dimensão religiosa, a dimensão da espiritualidade, e o ponto mais polêmico, o ponto desse ensino nas escolas públicas. Por outro lado, tudo aquilo que poderíamos colocar no âmbito da teologia, a formação teológica, a educação teológica, a educação da fé, a educação cristã, que também estão dentro desse guarda-chuva amplo que é a discussão religião e educação. Então, acho que aí teríamos uma ampla conversa a ser feita nesses dois lados. Né? Então, vou aceitar a sua sugestão, vamos tentar levar a nossa conversa para esses dois aspectos. Primeiro ponto é ensino religioso. O tema sempre parece que bate na questão da confessionalidade. Historicamente, o ensino religioso já esteve atrelado a uma confissão religiosa específica, né? A matriz hegemônica no nosso país. Como livrar-se, enfim, dessa questão, né? O ensino religioso deve ser confessional? É possível o ensino religioso em outra perspectiva? Então, veja, praticamente até o século XX nós chegamos no Brasil sem ao menos um tipo de questionamento sobre isso. Né? Era tão natural que, havendo escolas no Brasil, essas escolas estariam confiadas à igreja e o aspecto da formação moral dos estudantes era a missão da Igreja Católica e praticamente nós chegamos ao final do século XIX, a virada com a República, sem ao menos um questionamento sobre isso, né? Depois se começa a chamar de ensino religioso nas escolas, quando já estava claro que as escolas, a educação no Brasil era obrigação do Estado, o Estado era laico, tinha sua obrigação de educar o cidadão, e aí o que fazer com a dimensão religiosa, né? Do século XX até meados da década de 60, era claro que se houvesse esse tipo de ensino nas escolas, ele seria um ensino cristão católico. Chegamos à década de 70 com uma intuição de que talvez pudesse ser ecumênico, né? E finalmente nós temos hoje uma decisão legal, a Constituição brasileira prevê que o ensino religioso deve ser oferecido em todas as escolas públicas, ele não pode ser confessional e ele é facultativo ao estudante. Ele pode negar-se a ter essa educação nas escolas, mas a escola é obrigada a oferecer, né? O tema é polêmico porque, evidentemente, os que se opõem a essa decisão da lei brasileira dizem que a mera presença de um ensino religioso nas escolas seria uma maneira camuflada de se fazer uma catequese católica ou pelo menos uma catequese cristã e se estaria prejudicando outras tradições religiosas no Brasil que
além de não serem contempladas, muitas vezes são atacadas e são combatidas pela hegemonia cristã no país. Então, de fato, é um tema que precisa ser tratado com cuidado. E se nós focássemos e talvez divulgássemos mais o ensino religioso como estudo sobre o fenômeno religioso, mais uma perspectiva das ciências da religião? Eu acho que a única possibilidade que nós temos, se queremos defender o ensino religioso nas escolas públicas, no Brasil ou em qualquer outro país, ele precisaria ser feito nessa dimensão. Na minha opinião, existe um equívoco ou um mal-entendido quando se fala do ensino religioso, quando se pensa no ensino religioso como uma espécie de área de conhecimento autônoma que fica ali meio aonde eu vou me preparar para me formar, para poder lecionar ensino religioso. Se pensa em geral que se talvez fosse a teologia, a formação ideal. Eu acho que deve ficar cada vez mais claro, como você diz, que a área de conhecimento a que diz respeito ao ensino religioso é a ciência da religião, ou seja, um profissional formado, preparado para entender o fenômeno, o fato religioso, a pluralidade, a diversidade de religiões. O ensino religioso é simplesmente a transposição didática desse conhecimento de forma adequada para os alunos no nível em que ele se encontra nas escolas. Isso que parece até para nós tão evidente, né, que somos da área de ciência da religião, é ainda uma surpresa, é ainda uma novidade, né? A grande maioria das instâncias no Brasil que discutem ensino religioso se surpreendem quando ouvem falar que as ciências da religião é a área de conhecimento à qual, né, deve se referir o ensino religioso. Nós temos aí um caminho a fazer para deixar claro esse ponto. Nós temos pouco mais de 30 anos, né, de formação em ciências da religião no Brasil. Essa realidade, essa surpresa dos profissionais, do sistema de educação de modo geral, também não repercute essa jovialidade da área e o próprio modo como ela foi formada, né? Em geral são teólogos e filósofos que migraram para as ciências da religião, em geral, né? Além dos que já estão como sociólogos, antropólogos, historiadores, psicólogos. Talvez não... Isso tem a ver com isso. Embora a ciência da religião já esteja aí batendo seus 120 anos de uma ciência formulada, né? Alemanha, Inglaterra, França, mas no Brasil, de fato, é muito recente esse estudo em nível de pós-graduação, né? Os programas de pós-graduação mais antigos estão chegando aí aos 35 anos, né? Isso é muito recente. Então, naturalmente, pensa-se em religião, já se imagina uma igreja por trás, né, manipulando, teólogos que então vão dar uma formação cristã. É muito recente, de fato, essa discussão. Eu estive há pouco tempo num debate com colegas, um do direito, uma outra professora da área de educação, da USP de São Paulo, aguerridamente contrários ao ensino religioso. E quando eu coloquei que eu concordava com eles, que o ensino religioso não deve ser confessional, que o ensino religioso não deve estar na mão desta ou daquela igreja, mas que ele precisa ser um projeto, ter um projeto pedagógico que se remeta à área de ciência da religião, simplesmente o debate fechou-se porque eles ficaram perplexos. Bom, se for assim, como você está falando, nós concordamos, né? Não é contra isso que nós somos. Então, mesmo entre pessoas, pesquisadores, né, conhecidos no Brasil, na área de educação, na área de religião, na área do direito, existe esse desconhecimento. Eu creio que nós devemos sim quase que fazer uma campanha de divulgação, porque já existem cursos de ciência da religião, já existem programas de pós-graduação de alto nível no Brasil. Nós precisamos divulgar cada vez mais isso para que as pessoas percebam que é possível cumprir a lei brasileira assim como ela prevê, uma formação adequada da criança e do jovem para o fenômeno da pluralidade religiosa. Sim. No final é isso, né? Qual que é a importância da religião? Exatamente. Não é simplesmente, como às vezes se pensa, uma formação moral, como antigamente nós tínhamos educação moral e cívica, né?
é um direito que o cidadão tem de ter contato com uma realidade inevitável no dia a dia, na vida pessoal dele e na dinâmica política e social, que é o fenômeno da religião na sua vasta pluralidade. As pessoas precisam ser, desde pequenas, educadas, não para tolerarem essa realidade, mas para conviverem com essa riqueza que é você poder partilhar a vida com pessoas que têm culturas diferentes, riquezas diferenciadas, e aprender com elas só vai nos tornar mais ricos, mais felizes, cidadãos mais conscientes. Nós vamos continuar essa conversa, nós vamos para um breve intervalo, voltamos para esta conversa com o professor Afonso Soares, da PUC de São Paulo, sobre religião e educação. Nós estamos falando especificamente nesse primeiro bloco sobre ensino religioso, mas voltaremos daqui a pouco. Até já! Religião e educação. Para entender mais e melhor este tema, nós convidamos o professor da PUC São Paulo, Afonso Maria Ligório Soares. Para acompanhar a agenda do Religare, você pode acessar a página do mestrado em Ciências da Religião da PUC Minas, pucminas.br/ppgcr. Lá você encontra o link para o blog do Religare. Afonso, terminamos o primeiro bloco falando sobre a importância do estudo sobre religião na sociedade, falamos sobre qual é a área de conhecimento, de formação do professor de ensino religioso. Mas nós temos que talvez também falar algo sobre a teologia, né? E falamos sobre ensino fundamental, na formação das crianças, mas tem também a educação da formação de teólogos e teólogas pelo Brasil afora. Como anda esta formação? Então, nós, no trabalho que nós temos desenvolvido também, ligados à SOTER, que é a Sociedade de Teologia e Ciência da Religião, nós temos tido esse cuidado de prestar atenção a esses dois aspectos: a formação adequada em ciência da religião, o profissional da ciência da religião, que é o profissional preparado, precisa ser preparado para o ensino religioso nas escolas, mas também, do ponto de vista da teologia, o teólogo é aquele especialista na própria fé, é o especialista interno às igrejas, interno às religiões, que depois deve ter uma preparação adequada para oferecer uma instância crítica, né, àqueles fiéis da sua própria religião e, diante da sociedade civil, diante dos apelos da sociedade, ser um profissional competente para dialogar nos diversos âmbitos da sociedade. Normalmente, quando nós ouvimos falar de teologia, nós pensamos o teólogo cristão, o teólogo católico, mas, de fato, no rigor da expressão, nós deveríamos pensar o teólogo como sendo o especialista religioso que consegue conhecer a sua própria tradição, a sua própria fé. Ele pode ser budista, ele pode ser islâmico, ele pode ser até de uma tradição afro-brasileira, de matriz africana. Ele é alguém que, conhecedor, pesquisador da sua própria religião, oferece esse conhecimento, seja aos seus fiéis colegas de tradição, como também está preparado para conviver na diversidade social, né, dialogando com lideranças e teólogos de outras religiões. Então, nós temos que perceber a distinção, a diferença, mas também a importância de um diálogo muito estreito entre o especialista cientista da religião e o especialista teólogo de uma determinada religião. Em alguns casos, você observa uma certa confusão entre essas duas áreas, teologia, ciência da religião. Às vezes, na formação do teólogo se confunde o cientista da religião e na formação do cientista da religião se confunde com o teólogo. Não há um pouco essa realidade também no nosso país? De fato, é muito fácil e mesmo entre nós, às vezes a gente se pega no contrapé, né? Porque a distinção nem sempre, quando você chega perto das fronteiras, ela é muito clara, né? Porque
Se nós pensarmos em termos de ciências da religião, entendendo aí de forma ampla, né, que várias disciplinas, várias especialidades estudam a religião, eu tenho um psicólogo da religião, um sociólogo da religião, um geógrafo da religião, um historiador da religião. O teólogo também é um cientista da religião, né? Nesta ampla rede de disciplinas que nos ajuda a entender melhor esse complexo objeto de estudo, de pesquisa que é a religião, o teólogo tem algo a dizer, porque se eu quero fazer uma pesquisa como cientista da religião sobre o cristianismo e por algum tipo de preconceito eu me nego a ler, a pesquisar os teólogos cristãos, eu não sei de forma adequada o que é cristianismo, né? Então, de fato, há uma linha tênue. Do ponto de vista do teólogo, ele também, se ele quiser entender de forma adequada a sua própria religião e desconhece as demais religiões, com certeza ele não sabe de forma adequada a sua própria religião. Então, há uma linha de separação difícil, mas eu acho que é preciso estar atento. O cientista da religião, ele conhece profundamente uma ou mais de uma religião, mas esse conhecimento não implica numa decisão de fé, não implica numa crença. O teólogo pressupõe-se que ele conheça, mas ele tenha também, por princípio, uma experiência de fé na origem da sua busca de conhecimento e de aprofundamento da sua própria religião. Embora esteja muito próximo essa demarcação, eu acho que ela é possível de ser feita e ela deve ser mantida. Sim. No caso dos órgãos, das instâncias que acompanham todo o processo educacional no país, como o Ministério da Educação, né? Há clareza sobre essas especificidades de uma pesquisa em teologia, uma pesquisa em ciências da religião, né? O que a legislação tem favorecido, os encaminhamentos do Ministério da Educação têm favorecido para a melhor compreensão dessa área, o trabalho dos religiólogos? Eu creio que, infelizmente, ainda não temos nas instâncias do Ministério da Educação, o Conselho Nacional de Educação, essa clareza. Os cientistas da religião saem um pouco perdendo, né, porque se prevê teologia e o cientista da religião fica ali meio escondido no guarda-chuva da teologia, não há muita clareza. Já se fez muito caminho, acho que o fato do reconhecimento da teologia como uma área acadêmica, com os credenciamentos de cursos de teologia pelo MEC já desde 1999, antes nós já tínhamos um reconhecimento da excelência dos programas de pós-graduação em teologia, depois o reconhecimento das graduações. Acho que nós estamos indo numa direção que dá uma esperança de que possamos cada vez mais ter claro e ter reconhecido o estatuto acadêmico, um lugar da teologia na universidade. Eu creio que há ainda caminho a ser feito, muitos mal-entendidos, confusões a serem feitas. Na época em que o curso de teologia, os cursos foram aprovados, o MEC não tomou posição com relação aos currículos, às disciplinas, a uma grade curricular mínima. Nós entendíamos na época que isso era positivo, mas isso acabou também criando certos mal-entendidos, porque é muito fácil hoje no Brasil nós termos cursos que se chamam de teologia e não é muito claro a cientificidade e uma certa coerência interna nesses cursos. Parece que é possível aí ainda caminhar muito e precisamos caminhar nessa direção de esclarecimento. E organizações como a SOTER, organizações como a AMPTECRE, a Associação Nacional de Pós-Graduação em Teologia e Ciência da Religião, outras sociedades civis que lidam com religião, com ensino religioso, acho que elas têm uma missão de fornecer esse subsídio para o MEC para que cada vez mais sejam esclarecidos esses mal-entendidos. Sim. Os profissionais que, em geral, estão vinculados a faculdades, universidades, né, associados a SOTER, AMPTECRE, FONAPER, que trabalha com ensino religioso, isso. A BHR, né, Associação dos Historiadores da Religião, o de Filosofia da Religião, Sociedade Brasileira de Filosofia da Religião, etc. São muitas associações. Eles precisariam de algum novo órgão, né, para associar ou acompanhar o trabalho da teologia?
um conselho de teólogos, por exemplo, É, como alguns políticos têm sugerido? De fato, nós estamos enfrentando alguns problemas nessa direção. Nós temos um projeto de lei em andamento no Senado Federal, o projeto 114 do ano de 2005, apresentado pelo senador Crivella, do Rio de Janeiro, propondo uma regulamentação da profissão teólogo no Brasil. Nós da Soter, Amptec, Fonaped, temos sido contrários a projetos desse tipo, desde o início, porque eles criam uma espécie de engessamento da pesquisa teológica no Brasil. Eles pressupondo uma regulamentação, você imediatamente precisa criar uma autarquia, um Conselho Federal de Teólogos, e esse conselho deveria, então, decidir o que é e o que não é teológico no Brasil, o que implicaria numa invasão da autonomia das igrejas, das religiões, de regulamentarem por si mesmas como elas acham que a reflexão sobre a sua própria religião deva ser feita. Acho que o governo federal não tem que se intrometer desta forma. O que ele precisa é reforçar e incentivar o que já existe em nível universitário e acadêmico, que são os cursos de teologia, as pesquisas em nível de pós-graduação. Nós não precisamos de um conselho que do alto nos ampare e nos ensine o que é ser teólogos ou o que é ser cientista da religião. Sem falar que nem sempre também ouviram os que estão trabalhando, né, nessa área. Né? Exatamente. Projetos desse tipo, eles chegam por vias estranhas e, de fato, não nos ajudam a esclarecer, né, o trabalho, aquilo que já vem sendo feito no nível acadêmico. Afonso, muito obrigado pela sua participação aqui no Religário. O Religário hoje fica aqui. Já agradeço ao professor Afonso pela participação na entrevista e a você pela companhia. Um abraço muito cordial e até a próxima semana com mais um Religário, Conhecimento e Religião.